STV, a nossa televisão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, trouxe-nos hoje o tema do emprego e da economia e nós ouvimos com muita atenção, mas eu creio que faltou fazer duas notas. A primeira tem a ver com a dimensão do nosso crescimento económico. De facto, nós crescemos, e ainda bem, isso é positivo, mas quando nos comparamos com os países europeus e desde logo os países da zona euro, nós verificamos que temos o terceiro pior crescimento. Sr. Primeiro-Ministro, isso para o CDS é muito pouco, é pouquinho, não nos podemos dar por satisfeitos e eu gostaria de o ouvir em relação às estratégias para o crescimento, para passarmos a liderar o crescimento na zona euro e na União Europeia e não estarmos no fim da cauda. A segunda nota que me parece importante referir tem a ver com o desemprego. Desceu, e ainda bem, e desceu num quadro legislativo aprovado pelo anterior governo, muito criticado pelas esquerdas, hoje as esquerdas unidas que o apoiam, onde se dizia que ia haver despedimentos e perda de emprego e no final vai-se haver, e o que houve foi redução de desemprego, aumento de emprego, lamentavelmente agora com alterações, embora não no núcleo essencial da reforma, mas há algumas alterações que eu espero que não venham a traduzir-se em efeitos negativos sobre a criação de emprego e redução do desemprego. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, sobre economia e sobre desenvolvimento económico, há um tema muito importante que nós temos trazido várias vezes e pelo qual eu quero começar. Tem a ver com o imposto sobre combustíveis. Sr. Primeiro-Ministro, eu recordo-me e vou recordá-lo das suas palavras em debates quinzenais anteriores sobre este mesmo tema. Em 2016, o Sr. Primeiro-Ministro dizia: estamos simplesmente a compensar no ISP, disse aqui nesta casa, a baixa da receita do IVA, resultando do facto de, baixando o preço, a receita do IVA ter baixado. E disse: não estamos a aumentar o esforço fiscal de quem consome gás, óleo ou gasolina, estamos a evitar a punção fiscal que está a ocorrer na receita pública em virtude da baixa do preço do petróleo e assumiu então, e depois, noutros debates, que estaria disponível para rever, caso, com o aumento do preço do petróleo, então também aumentasse a arrecadação de receita de IVA. A minha pergunta é muito simples, para um sim ou um não. Vai eliminar a sobretaxa sobre gás, óleo e gasolina neste Orçamento de Estado ou não? Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Bom, quando nós comparamos o crescimento do país, aquilo que nós todos temos seguramente a ambição é crescer cada vez mais. Foi por isso, aliás, que no meu discurso enfatizei que temos que crescer mais e para isso precisamos de aumentar os nossos recursos humanos, nas suas qualificações e no seu número, seja pela imigração, seja pelo regresso da imigração. E por isso queremos crescer mais, com certeza que sim, queremos crescer mais. Quando nos comparamos com os outros, a primeira ilação que temos a tirar é a seguinte: desde a nossa adesão ao euro até 2017, Portugal cresceu sempre abaixo da média europeia. Em 2017 e em 2018, pela primeira vez, vamos crescer acima da média europeia. A conclusão que eu retiro é: pela primeira vez desde a entrada no euro, nós estamos a convergir com a União Europeia, ou que seja, a crescer mais do que a média. E estando a média resulta de quê? De que há países que crescem menos, há países que crescem mais. Relativamente à média, divergimos sempre, agora convergimos. Creio que estamos no bom sentido e o que temos que fazer é acelerar e continuar a convergir. Relativamente a questões concretas do Orçamento do Estado, como sabe, ele está a ser concluído, será apresentado na Assembleia da República na próxima segunda-feira e aí teremos a oportunidade de ver o conjunto das medidas que são adotadas, designadamente em matéria de mobilidade, porque devem ser vistas no conjunto, quer aquelas que se destinam ao transporte individual, quer aquelas que se destinam ao transporte coletivo, quer aquelas que se destinam ao investimento pesado em infraestruturas. E é nesse conjunto que nós devemos abordar e avaliar as medidas. Quanto à questão em concreto, só lhe gostaria de recordar que entre esse debate parlamentar e o dia de hoje deu-se um dado muito importante. É que pela primeira vez houve um acordo entre o Estado e os transportadores de forma a que passasse a haver o gasóleo profissional, o que era absolutamente essencial garantir para assegurar a competitividade das nossas empresas. Muito obrigado. Sr.
Senhora deputada Assunção Cristas tem a palavra, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu continuo a achar que crescemos atrás da Holanda, da Áustria, da Eslováquia ou da Lituânia. É mau estar em terceiro lugar a contar do fim. É mau, temos mais ambição, achamos que é pouquinho, esperemos que possamos melhorar certamente com as propostas do CDS também. E vou-lhe dizer uma coisa, nós esperamos pelo Orçamento de Estado para perceber o que vem em matéria de combustíveis, porque nós não estamos só preocupados com as empresas e com os transportadores, que certamente são importantes, mas estamos muito preocupados com as famílias portuguesas, que todos os dias têm que pôr gasóleo e gasolina nos seus automóveis. Estamos preocupados com os prestadores de serviços, pequenos prestadores de serviços, que não recorrem a transportadores profissionais, mas têm todos os dias que utilizar os seus carros para poderem trabalhar, as pequenas e microempresas e as médias empresas que têm que trabalhar todos os dias. Só para ter uma ideia, quem gastar um depósito de combustível por semana está a gastar mais 1.248 euros por ano em gasóleo e 904 em gasolina. É um verdadeiro saco fiscal às famílias portuguesas e nós vamos apresentar uma proposta nesse sentido. Lembrando também, Sr. Primeiro-Ministro, que desde esse debate a opinião do Governo também já mudou. Primeiro era a neutralidade fiscal para os cofres do Estado e para o bolso dos portugueses e a seguir, afinal, era um imposto verde. Portanto, nós cá estaremos para fazer essa avaliação e para mantermos a coerência das nossas propostas. Sobre uma outra área, Sr. Primeiro-Ministro, muito importante, a área da saúde. Estamos à porta do Orçamento de Estado e, portanto, tem aqui mais uma oportunidade para pôr mão no caos da saúde, que não distingue litoral, interior, norte e sul do país. E a minha pergunta é se vai corrigir o rumo do Governo nesta área, se vai prever os 50 milhões para o Hospital de Gaia, se vai prever os 20 milhões para o Hospital de São João, só para citar dois exemplos, se vai inscrever as verbas necessárias para pagar os milhares de horas extras que estão em falta aos profissionais de saúde, se vai prever o necessário para limpar as dívidas aos fornecedores na área da saúde, o que penaliza muito as condições de contratação e aumenta os gastos nesta área, se vai dar autonomia à contratação de médicos, enfermeiros e auxiliares às administrações dos hospitais que hoje estão asfixiadas pelo garrote Mário Centeno. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Assunção Cristas. Pode estar descansado, não há nenhum garrote de Mário Centeno. Desde logo, porque, como sabe, na área da saúde não está sujeita a cativações e onde, portanto, tem uma enorme liberdade na gestão do seu orçamento. Quanto aos detalhes do orçamento que conhecerá na segunda-feira, há uma coisa que lhe posso assegurar. Este orçamento, com o orçamento de 2019, nós vamos repor integralmente todo aquilo que foi cortado na legislatura anterior no financiamento do Serviço Nacional de Saúde, o que foi 1% do PIB. Como sabe, já repusemos até hoje 700 milhões de euros. Vamos completar o que é necessário completar para fazer aquilo que é necessário fazer, que é termos um Serviço Nacional de Saúde universal, tendencialmente gratuito, que é um orgulho de todos os portugueses. Relativamente à questão dos combustíveis, o Governo não mudou de posição, as circunstâncias mudaram. Nós tivemos há um facto decisivo, é que fizemos um acordo com os transportadores relativamente a assegurar o gasóleo profissional. Como sabe, era uma ambição antiquíssima das empresas do setor. E nem com governos que se diziam tão amigos das empresas, tão amigos de criar um favorável ambiente de negócios, tinham conseguido esse acordo. Pois conseguiram com este governo, que tem o apoio daquilo que designa as Esquerdas Unidas e que é o governo mais amigo da economia que o país teve em muitos e muitos anos. Finalmente, há uma questão de fundo que efetivamente nos separa e que é o seguinte: a nossa política fiscal relativamente aos combustíveis insere-se no quadro da nossa política da mobilidade. E a nossa política para a mobilidade orienta-se para uma questão fundamental, que é o maior desafio que a humanidade tem para enfrentar
nas próximas décadas, que é a mitigação das alterações climáticas. E eu recomendo à senhora deputada a leitura do relatório que os peritos das Nações Unidas ainda esta semana apresentaram relativamente às consequências das alterações climáticas em todo o mundo e designadamente no nosso país, e acho que a deve levar a ponderar muito bem a política fiscal que defende em matéria de combustíveis e aquilo que deve ser uma política inteligente que favoreça a descarbonização da mobilidade em Portugal. Essa é a nossa prioridade, é a descarbonização da economia e, em particular, a descarbonização da mobilidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Assunção Cristas, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a sua prioridade, na verdade, é ir encontrando as oportunidades para fazer os desvios e para dar o dito pelo não dito, às vezes que forem necessárias para atingir os seus objetivos. Essa é a sua única, mas única prioridade, Sr. Primeiro-Ministro. É por isso que, à época, falava de neutralidade fiscal para os contribuintes e agora fala de alterações climáticas. Nós registamos a mudança de argumento, registamos a solidez dos argumentos e por isso é que eu sei que de hoje para amanhã estará a encontrar um outro qualquer argumento para justificar uma outra qualquer medida que lhe dê muito jeito para juntar mais dinheiro aos cofres do Estado. Sobre saúde, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria de saber se vai pôr o dinheiro para pagar as horas extra aos profissionais de saúde e também aos fornecedores. E já agora lembrar-lhe que estamos com a pior baixa do ponto de vista percentual de despesa na saúde que há memória. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu já lhes respondi a essa questão. Nós vamos continuar a reforçar, como temos feito, a dotação do orçamento da saúde. Vamos eliminar integralmente o brutal corte de investimento na saúde que foi feito na anterior legislatura. E quanto aos pormenores da aplicação do reforço orçamental, a senhora deputada terá a oportunidade de os ver na próxima segunda-feira e não vamos antecipar para hoje o debate que temos tempo de fazer ao longo dos próximos 2 meses. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra a senhora deputada Assunção Cristas, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, na área da saúde, enfim, o maior corte foi mesmo o do seu governo, com um corte brutal do investimento público em todas as áreas, não só na saúde, mas também da saúde, de que não há memória. Basta olhar para 2016, 2017 e saber que 2015 continua a apresentar melhores números na área do investimento público. Em relação a um outro tema muito importante, já foi aqui muito falado, mas eu queria mais uma vez uma resposta da parte do Sr. Primeiro-Ministro. Nós todos os dias temos notícias novas e contraditórias em relação à questão de tanques. Sr. Primeiro-Ministro, nós consideramos fundamental proteger a defesa nacional, proteger as Forças Armadas, dar credibilidade e respeitabilidade ao país. O senhor considera ou não que neste momento o chefe de Estado-Maior do Exército e o senhor Ministro da Defesa Nacional não são um fator de credibilidade e de estabilidade, pelo contrário, são um fator de fragilidade? Obrigado, senhora deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Vou tratar de 2 dimensões da sua questão. A primeira dimensão é a seguinte. Eu começo por não comentar notícias que pressupõem a existência de um depoimento a que eu não assisti, que, estando em segredo de justiça, ninguém deveria conhecer e que, portanto, em bom rigor, nenhum de nós está autorizado a saber se existiu, se não existiu e, se tendo existido, o que é que disse. Presumo que a senhora deputada também não tenha assistido ao depoimento e, portanto, a senhora deputada teoriza simplesmente com base naquilo que leu da comunicação social, fruto de fugas de informação em violação e na prática do crime de segredo de justiça. Pois eu acho que é muito mau caminho a fazer política com base em informações que resultam e são obtidas pela prática de crimes. Sr. Primeiro-Ministro, peço-lhe para concluir, faz favor. Concluo já, Sr. Presidente. A segunda conclusão, Sra. Deputada, é que, obviamente, o Sr. Ministro da Defesa não estaria aqui se não tivesse a confiança para estar aqui, e se está, é porque tem toda a confiança, como já tive a oportunidade para lhe dizer. E, em segundo lugar, vou até dizer com maior ênfase do que disse há bocado ao Sr. Deputado Fernando Negrão. Considero absolutamente lamentável
a partidarização do debate sobre os FIAs militares, o que indigna completamente uma democracia estável, como nós somos desde o dia 26 de novembro de 1975. Nunca mais isto tinha acontecido e acho absolutamente lamentável. Foi lamentável na escolha da Procuradora-Geral, é mais lamentável ainda na escolha das FIAs militares.